Olá, pessoal! Estamos dando início a mais uma aula de literatura infantil. Já peço que você como sempre, curta as nossas aulas, tá? Se inscreva no canal para você estar aí por dentro dos próximos vídeos, ok? Então, o nosso assunto de hoje é em continuação dentro de literatura infantil e é a continuação do tema sobre poesia. Então, ele tem o seguinte tema: a exploração da poesia na escola. Mas antes de tratarmos exatamente do tema, do assunto, eu vou ler para vocês alguns poemas a pedido, tá? Esse primeiro poema é bastante conhecido. Todos vocês já devem ter ouvido, né? Porque faz bastante parte dos poemas que a gente vê muito na educação infantil, né? Nas crianças pequenas. São As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas, então, são tão bonitinhas. E as pretas, então, oh, que escuridão! O outro poema que eu vou trazer para vocês hoje são 3. O outro poema é Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do desportar da existência. Respira a alma inocência, como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Oh, dias da minha infância, oh, meu céu da primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta ao peito, dos pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Lindo, né? Achei lindo esse poema. E o próximo, último, ele tem como título Sou Eu Mesmo, de Sérgio Caparelli. E ele diz assim: eu só queria ser eu mesmo, e assim querendo, ai de mim, você tem os olhos da vovó, você tem a boca da titia, você tem os cabelos da mamãe, você tem as mãos do tio Antônio, você tem o nariz do papai, você tem... Para,
para. Eu quero ser eu mesmo e não Frankenstein. Vejam, 3 poemas que tratam totalmente diferentes, né? Com estruturas artísticas diferentes, mas cada um desperta na gente uma emoção diferente, né? Desperta na gente um sentimento diferente, né? Muito, muito legais. Eu vou deixar amanhã na plataforma para vocês alguns poemas, certo? A pedidos eu vou deixar. Então, vejam só. Como nós vimos, se trata o nosso assunto, né? A exploração da poesia na escola. Então, veja como a gente está tratando aí das concepções aí teóricas de Maria Antonieta Antunes Cunha. Ela vem dizer o seguinte, que ela realizou uma pesquisa há um tempo atrás, né, em qual obra ela até destaca, né, que está na obra Poesia na Escola, em que ela destaca como o resultado dessa pesquisa que ela realizou. E nessa pesquisa, ela percebeu, ela constatou que a maioria dos professores, mesmo ali dentro do fundamental e até mesmo do segundo grau, desde o fundamental até mesmo no segundo grau, eles não tinham o hábito de levar poesia para as crianças, né? Crianças é ali início da adolescência. Eles já não tinham esse hábito, né? E consequentemente, por falta desse hábito, as crianças elas tinham uma certa resistência com relação ao poema. Elas não tinham prazer, né, em ouvir poemas, não tinham despertado a beleza sobre o poema. Mas é importante nós refletirmos que não se pode transmitir uma emoção que não se tem. Então, na verdade, esses alunos, eles estavam também demonstrando que não se tinha o poema, porque a pesquisa já mostrava isso, que tanto os professores não ofereciam, quanto que esses alunos, eles não tinham interesse pelo poema. Mas como é que eles iam ter interesse pelo poema se o próprio professor já não tinha interesse, né? Então, a gente não tem como transmitir uma emoção, querer passar uma emoção se a gente mesmo não está sentindo. Eu primeiro, enquanto professor, preciso sentir para poder fazer com que esse meu aluno também sinta essa emoção. Eu acho que até vocês, quando vocês me ouvem aí em outras situações e até mesmo agora, recitar o poema, a emoção que eu sinto faz você também se sentir. Também sentir. Porque se eu não demonstrasse não tivesse essa emoção, dificilmente também vocês iriam sentir isso pelo poema, né? E eu não falo emoção no sentido de ficar chorando, não. Eu falo de emoção no sentido de deliciar-se no poema, né? De encantar-se pelo poema, né? Então, é importante se destacar isso, né? Que esse professor, ele precisa se sensibilizar com o poema, né, para depois ele conseguir realmente emocionar esses alunos. Por isso a importância que esse professor também escolha poemas. Escolha o poema. Ela vem trazendo essa pesquisa que muitas vezes o coordenador, às vezes um coordenador de uma escola muito grande, ele escolhia o poema que era para ser trabalhado em todas as turmas. Aí, digamos que eu tenho ali uma turma, 10 turmas, e o coordenador escolhe o poema para ser trabalhado ali. Esse professor, às vezes, já não despertou essa emoção pelo poema. Então, ele vai transmitir para o aluno essa falta de emoção também, com que vai fazer com que esse aluno também não goste do poema, né? Não se sinta. E o que ela vem abordar é a importância que também esse professor ele possa estar ali escolhendo esse poema, né? Porque ele precisa gostar do poema, para ele também fazer esse aluno gostar. E mesmo que em situações que às vezes a gente diz assim, mas eu
o meu planejamento é organizado junto ao coordenador e a opinião do coordenador acaba frisando muito. Só que eu preciso puxar ali, talvez daquele coordenador, a emoção ali do poema. Ou eu preciso, vamos dizer assim, eu preciso degustar esse poema primeiro para poder trabalhar com essa turma, com a minha turma, com os meus alunos. Justamente por aquilo que eu venho frisando, porque eu preciso me emocionar primeiro, eu preciso me encantar primeiro para poder o aluno se encantar com o poema. Porque a forma como eu vou passar isso para ele é que vai fazer ele também se encantar. Então, a importância que esse professor tenha de se preparar nesse sentido, né? De conhecer, de degustar esse poema. A poesia é fruto da sensibilização, por isso visa a sensibilização do leitor, a emoção desse leitor, né? A pura beleza de todos os gêneros deve ser o menos comprometido com aspectos morais instrutivos. Então vejam só, a poesia em si, ela já é sensível, ela já visa uma sensibilidade, uma emoção, né? Pela pura beleza dela, pelo puro poema, a beleza do poema, ela já traz essa sensibilização, ela já traz essa emoção. Então, por isso que ela não pode ser tratada, como a gente viu na outra aula, ela não pode ser tratada de forma para estar ali ensinando aspectos morais. Isso é certo, isso é errado, isso pode fazer, isso não pode. Ou dando instrução de como realizar alguma coisa, entendeu? Então, é aquilo que a gente viu na aula passada, que o poema, ele precisa ter esses emocionar, que ele precisa ser construído com base na sensibilização do autor e nos aspectos artísticos daquele próprio autor. Então, hoje o que nós temos são poemas para a infância, né? Voltados para a infância e não necessariamente pensando na criança ou para a criança, no sentido de pensar ali o que é que eu estou querendo ensinar para a criança, eu vou construir um poema. Não, então não é um poema para a criança, ou seja, voltado para ensinamentos para a criança, mas é um poema para a infância, né? Que fale sobre essa infância, que retrate essa infância. E graças a Deus nós temos hoje muitos poetas, né? Que já trazem isso, já trazem esses poemas para a infância. E como nós vínhamos falando, nós adultos gostamos de um texto, uma música, um filme, que não gostamos, que não necessariamente nós entendemos. Quantas músicas nós assistimos, nós ouvimos, nós assistimos, às vezes até filmes ou alguma coisa assim, nem sempre a gente entende. Então o poema, ele não precisa ser necessariamente, a criança precisa entender o que é que o autor queria dizer ali naquele poema. Né? Não precisa ir a fundo de que tentar interpretar ali a ideia do poema, né? O que é que o poema está querendo dizer. O poema é já justamente para se deliciar sobre, causar essa emoção, essa sensibilização. E cada um vai ter uma interpretação, né? Cada um vai ter uma compreensão, conforme aquilo que lhe tocou, aquilo que lhe sensibilizou. E ele vem dizer justamente isso, que se nós ouvimos músicas que muitas vezes a gente não entende, isso aí entra dentro das internacionais. Nós ouvimos músicas que não entendemos, nós ouvimos, assistimos filmes que às vezes nem sempre a gente entende tudo sobre o filme. E às vezes, e mesmo assim a gente gosta da música que a gente não entende a letra. Quantas músicas internacionais vocês devem gostar? Né? Quantos filmes vocês assistiram que não entenderam tudo do filme, mas entenderam pontos que foram suficientes para vocês gostarem?
né? Então, justamente isso com a criança, não há essa obrigatoriedade que ela precisa estar ali entendendo tudo sobre o poema. O que é importante é que ela se emocione, ela se sensibilize com o poema, ela sinta esse poema. A poesia é para ser sentida, muito mais do que compreendida. Uma das principais características do fenômeno poético é exatamente essa ambiguidade, né? É a conotação. O que é ambiguidade? É sentidos diferentes, né? Eles têm sentidos diferentes. Cada um vai interpretar, como eu disse a vocês, cada um vai interpretar de uma forma, vai se sentir tocado de uma forma, vai imaginar uma forma diferente. Né? E essa conotação é justamente uma das características também do poema, que é o sentido figurado. Às vezes ele está dizendo uma coisa que no sentido real você entende, você acha que é aquilo ali. Mas se você for interpretar ali a conotação daquele poema, o sentido figurado, às vezes ele vai te levar a outras interpretações. Né? Por isso que ela não deve ter essa característica de querer encontrar uma resposta exclusiva a essa interpretação do poema, a intenção ali do autor, né? A ver entre linhas, porque, claro, eu posso até fazer isso com alunos maiores e tentar que cada um diga o seu sentimento em relação ao poema, o que foi que eles foram entendendo a respeito daquele poema, mas não buscar uma resposta que apenas uma dessas opções seria a certa. Cada um vai contar e colocar conforme a sua sensibilidade, conforme aquilo que você foi sentindo a partir do poema e foi entendendo nesse sentido figurado ou no sentido real, aquilo que o poema passou para você. Então, com a criança, é a mesma coisa. Por mais que ela não entenda aquele poema, se nós tivermos essa sensibilidade, né, de passar isso para ela, ela vai amar, ela vai gostar do poema, mesmo sem ela ter entendido, no final das contas, o que ele queria dizer, né? Qual era a intenção. Talvez vocês estavam ouvindo aí algum desses poemas e logo a princípio você não entendeu. Quando você leu, quando eu fui lendo, talvez você não tenha entendido ali o que é que ele dizia o poema. Mas você se sentiu tocado pelo poema? Você se sentiu sensibilizado, emocionado com o poema? Isso pode acontecer também com a criança. Com relação à apresentação do poema para a criança, também é importante a gente destacar que é necessário evitar alguns constrangimentos. Quando eu uso o poema apenas para o aluno ficar memorizando o poema, boto lá um poema que ele já não entende, pede para ele ficar lá decorando o poema, né? Quando peço para ele ir lá memorizar ou estudar a biografia do autor. Tudo bem que é importante ele conhecesse um pouco sobre o autor, depois que ele se emocionou, se sensibilizou. Pode até ser importante a curiosidade que ele tenha despertado em querer conhecer o autor. Mas eu não posso deixar de trabalhar ou de trazer esse poema, de ler, de emocionar, de sensibilizar, né, esse aluno e ficar ali focado pedir para ele decorar o poema, sei lá, para uma atividade, ou pedir para ele ir lá estudar a biografia do autor e deixar o poema de lado, né? Então, isso não faz sentido, né? Não é o objetivo, não é esse. Para levar os poemas para as crianças, seria ideal que o professor levasse através de recursos, né? Para cada poema, né? Então recursos que coubesse aquele poema, através de músicas. Tem alguns poemas que você encontra eles recitados ali em música, através de imagens, não trazer o poema seco, mas que um poema que esteja ali apresentado cheio de imagens, né? Que além do texto ele tem imagens ao redor relacionadas ao poema, por meio de slides, por meio de gravuras, né, do poema, ou mesmo através da gravação de um intérprete, de alguém que saiba recitar. Não importa,
talvez seja até você mesmo lendo o poema, mas se você conseguir passar essa emoção no poema, já vai tocar também esse seu aluno. Veja, existem diversas possibilidades, mas o que é mais importante é que você se prepare antes para apresentar esse poema, né? Que você pense uma forma, a forma que realmente vai causar mais uma sensibilização, que vai fazer esse aluno sentir mais, ele ter mais prazer por aquele poema. Então, diante das possibilidades que você tem, das condições que você tem enquanto professor, em sala de aula, da sua criatividade, prepare antes, pense, organize, se prepare para apresentar esse poema para a criança. Porque essa forma de motivar prende o aluno ao poema, né? É a leitura expressiva, ela traz mais essa atenção desse aluno, principalmente quando se trata do poema. E o professor, ele deve preparar tudo isso de forma muito cuidadosa. É muito agradável e verdadeiramente educativo partir-se do poema para novas formas de expressão. Ou seja, eu vou partir do poema para trabalhar outras formas de expressão desse poema, como os desenhos, montar o poema. Se a criança está ali no fundamental, ele pode ir montando, porque ele vai trabalhar também ali dentro da escrita, que ele vai perceber essa sequência do poema. Fazer um coro, né, em partes que se repetem ali dentro do poema, realizar um coro, a criação de um novo poema, né, a partir de um poema, quando ele se sensibilizar a partir daquele poema e a gente está ali trabalhando, utilizando de outras ferramentas, eu posso também sugerir que esse aluno crie o seu poema, né? Por exemplo, no caso da infância, quando a criança já é maiorzinha, eu já tenho trabalhado as características do poema, né? Eu já tenho toda essa dinâmica de vir oferecendo poemas para ele, as rimas e assim por diante. Então, eu já posso também pedir para que esse aluno crie um poema sobre sua infância, falando agora da sua infância, né? É importante que esse professor ele use aí da criatividade para desenvolver também a criatividade das crianças. E, finalmente, todas as estratégias capazes de aguçar essa sensibilidade da criança e dos adolescentes para a poesia são válidas. Então, qualquer forma, qualquer instrumento que você utilizar e que realmente vai sensibilizar essa criança, que vai aguçar mais ainda nela o gosto pela poesia, ela é válida, ela é importante, ela é necessária. Mas para essa sensibilização, para que ela aconteça, é fundamental oferecer com frequência poemas para as crianças. Elas não vão começar a gostar de poema se você não oferece poema, se você não tem essa sensibilidade, se você não se prepara, né? Se você não despertou o gosto ainda pela poesia. Se você não conhece poemas e você não busca uma forma de trazer essa emoção e essa sensibilidade e despertar isso na criança também, ela não vai gostar. Então, fundamental se preparar antes, oferecer bastante poemas, usar da criatividade, despertar essa criatividade na criança também, para que ela construa, para que ela produza, para que ela também diga, né, o seu poema, também diga o seu sentimento em relação àquele poema. E ela cada vez mais busque e tenha prazer pela poesia. É isso. Ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido um pouquinho mais sobre esse trabalho com a poesia, né? Sobre esse encanto poético, né? Não um trabalho no sentido ali para trabalhar a escrita ou para o desenvolvimento ortográfico ou de alfabetização. Estamos falando sobre literatura, sobre despertar o prazer pelo poema. Então, como é que eu vou trabalhar na sala de aula para que esse aluno goste da poesia, que ele ame a poesia, então, e tenha prazer de ler?
Preste atenção nesses pontos que foram colocados aqui, que eles vão ser importantíssimos para você compreender como você deve estar trabalhando em sala de aula e despertar esse gosto pela poesia nos seus alunos. Valeu! Tchau, tchau!